A paz do Senhor, meu irmão. Graças a Deus, estamos aqui, eu e a minha querida esposa. Vamos louvar o Senhor com um dos hinos da nossa querida harpa cristã, intitulado Ser Valente, de número 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe a tua cruz, ser valente, ser valente, desejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente. Franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Jesus. Meu irmão, a minha esposa vai dar uma saudação para os irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada faltará mesmo para a gente. Graças a Deus. Meu querido, o tema de nossa mensagem de hoje é este: atentos ao ressoar da última trombeta. A coisa não está fácil. Ouça bem o tema desta mensagem: atentos ao ressoar da última trombeta. Aleluia. Para nossa meditação, vamos ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e versículo 52, que diz assim:
15:52. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Jesus. Meu irmão, estamos vivendo os últimos momentos da existência da igreja na terra. Os últimos momentos da existência da igreja na terra. Aleluia. Muitos irmãos, obreiros, pastores, não estão dando a verdadeira atenção aos avisos de Deus. Deus tem avisado constantemente a seu povo. Deus tem avisado de muitas maneiras. Que é chegado o tempo do arrebatamento da igreja. Deus tem avisado claramente, nos 4 recantos da terra, leste, oeste, norte e sul. Aonde tem cristão, Deus tem avisado que o tempo findou-se. Estamos avisados. Fica no arrebatamento quem quiser ficar. Podemos usar esta expressão. Ficará no arrebatamento quem quiser ficar. Falta de aviso de Deus, não. Deus tem avisado a igreja por meio da mensagem inerrante, da sua palavra inerrante, que é a sua palavra, a Bíblia. Tem avisado por meio dos sinais dos tempos, como confirmação do que a sua palavra fala, porque a palavra de Deus fala, diz o que iria acontecer, mas não mostra. Quem mostra são as coisas que acontecem no mundo, são os sinais. Deus tem falado à sua igreja, mostrado que o tempo findou-se por meio da sua palavra, por meio dos sinais, por meio de mensagens, por meio de sonhos, visões. Aleluia. Por meio de muitas coisas, através dos rádios, televisão, a internet, o povo de Deus falando, mostrando biblicamente que o tempo findou-se, devemos estar preparados para o arrebatamento, e muitas e outras maneiras Deus tem avisado. Não tem na terra nenhum crente desavisado. E tendo aqueles que ouvem os avisos de Deus, mas joga para trás das costas, faz que não foi avisado. São muitos. Mas Deus tem avisado, estamos no fim. Devemos estar preparados, findou-se o tempo. Você que está me escutando, creia nessa realidade. Findou-se o tempo.
A igreja, os fiéis, os escolhidos serão tirados da terra a qualquer momento. Glória a Jesus. Olha o tema de nossa mensagem: atento ao ressoar da última trombeta. Glória a Jesus. Será que a igreja, Deus deixou a sua igreja isenta de conhecer, saber, entender a proximidade, a iminência do arrebatamento dela? Será que Deus deixou a igreja inocente sobre isso? Em Mateus 24:36, aquele versículo bem conhecido de toda a massa evangélica: daquele dia e hora ninguém sabe. Alguns pregadores, como eu já vi essa semana na internet, por meio da televisão, um pregador famoso, prega muito bonito, muito bom, mensagem poderosa, 100% bíblica, ele dizendo que a igreja, Deus não deixou, a igreja não sabe o ano, não sabe o mês, nada. Ele errou tranquilamente. Tenho todo respeito a você, meu irmão, mas você errou, porque nas escrituras sagradas você não encontra nenhum versículo Jesus falando que a igreja não saberia o ano, nem mês, nem semana. Deus não vedou, não ocultou o ano, mês e semana do arrebatamento da igreja. Deus não ocultou ela, a igreja não. Ele ocultou só o dia e hora. Só ocultou dia e hora. E através das escrituras sagradas, eventos já passados, há anos atrás, mostram claramente, categoricamente, que a igreja é sabedora não do dia exato do arrebatamento, mas a iminência do arrebatamento, a igreja é sabedora. Para aqueles que meditam e oram, Deus se manifesta. Jesus diz: daquele dia e hora ninguém sabe, o dia e a hora, literalmente foi o dia e a hora, nem a semana do arrebatamento Jesus se referiu. A igreja tem condição, a igreja tem condição de saber, desde que Deus queira revelar o ano, mês, semana do arrebatamento, desde que Deus queira revelar, porque Ele não ocultou. Ele só não revela a sua igreja o dia e a hora. Aleluia. Em Marcos, a versão corrigida, em Marcos 13:33, está escrito: Jesus disse: esteja preparado, porque não sabei quando chegará o tempo. Em Marcos 13:33, na corrigida: esteja preparado, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas o tempo aqui, você olhando na versão, a versão linguagem de hoje, você verá que esse tempo é a hora do arrebatamento. Na linguagem de hoje, de não sabeis a hora, o mesmo versículo, o tempo que fala a corrigida em Marcos 13:33, na linguagem de hoje é a hora. Mas nem a semana Deus ocultou. Você não encontra nas escrituras Deus ocultando a semana do arrebatamento da igreja. Não existe. Aleluia. Atento ao ressoar da última trombeta. Atentos. Glória a Jesus. Em Amós 3:7, Deus falou que, através do profeta, que Deus não faz nada neste mundo sem que primeiro avise aos seus servos, aos profetas. Será que é mentira? Será que existe mentira na Bíblia? Será que Deus mente? Aleluia. Deus tem avisado e está avisando constantemente que vai arrebatar o seu povo.
Aleluia. Você engana quem quiser. Glória a Jesus. Atento ao ressoar da última trombeta. Lembre-se, irmãos, que os hebreus, quando estavam escravizados no Egito, e Deus mandou Moisés e Arão tirá-los, desde o capítulo 5 até a última praga, que foi a morte dos primogênitos, os hebreus sabiam que o tempo deles saírem do Egito, a sua escravidão tinha terminado. Eles sabiam que ia para a terra prometida. Eles sabiam todos que estavam sendo libertados. Desde o capítulo 5 do Êxodo até a última praga, a morte dos primogênitos. Todo hebreu sabia que o tempo deles sair do Egito era chegado. Não estava inocente nenhum. Deus mudou? Será que Deus iria deixar a sua igreja, a sua noiva, a esposa do seu filho, Jesus Cristo, inocente? Do tempo do seu casamento? Deixou não. A igreja sabe. Estamos no tempo. Estamos no tempo. Se você crê, estamos no tempo do casamento da noiva. Se você não crê, estamos no tempo do casamento da noiva com seu noivo, Cristo. Glória a Jesus. Deus é misericordioso. Aleluia. Quando foi para Deus destruir Sodoma e Gomorra, preste bem atenção. Deus vai destruir com fogo e enxofre Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades vizinhas, por conta do pecado miserável, nojento, imundo que existia naquelas cidades. Abraão sabia e Ló sabia. Todos dois, tio e sobrinho, todos os dois patriarcas sabiam que era chegado o tempo de Deus destruir Sodoma e Gomorra, acabar com a imoralidade daquela cidade. E eles sabiam da libertação que Deus iria dar a Ló e a sua família. Não tinha nenhum inocente. E por que agora a igreja não sabe? E por que agora a igreja não sabe? Porque alguns pregadores fazem cálculos, pregam que ainda falta muita coisa para Jesus voltar e tirar a sua igreja. Falta o evangelho, todo mundo ouviu o evangelho, que isso não acontecerá agora. O que vai acontecer agora, antes do arrebatamento, é o evangelho penetrar em todas as nações, e isso já aconteceu. Um por um a pessoa ouviu o evangelho só no milênio, para poder vir o fim do mundo, como está escrito em Mateus 24:14. E este evangelho do rei será pregado em todo mundo, em testemunha a toda a gente, então virá o fim. Mas para poder a igreja ser arrebatada, este versículo já está cumprido. É o evangelho ter penetrado em todas as nações. Está. Glória a Jesus. Graças a Deus. Gênesis, capítulo 18 e o capítulo 19 de Gênesis. Ali está mostrando que Abraão e Ló, ambos sabiam da iminência da destruição daquelas cidades. E o livramento que Deus iria dar a Ló.
Abraão intercedeu pelo sobrinho e família. Aleluia. E a igreja, e agora a igreja não sabe não, Deus mudou? Deus mudou? Deus está mudando de atitude? Deus está mudando? Diz a sua palavra que Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele não muda. Glória a Jesus. Atento ao ressoar da última trombeta. Presta atenção. Estejam atentos ao ressoar da última trombeta. Eu pus esse tema, não é só por colocar esse tema. Não só é para falar. É Deus avisando a você que esteja atento ao ressoar da última trombeta. É Deus te avisando. Estejam atentos. Ou seja, estejam preparados. Aleluia. Noé e família sabia o tempo do dilúvio, que o dilúvio ia chegar na terra para destruir os ímpios, e sabia da salvação do livramento que Deus iria dar a ele e a sua família. Toda a família sabia, isto é, Noé e sua família sabia dessa realidade. Estavam cientes, sabendo quando ia chegar o dilúvio e o livramento que Deus iria conceder-lhes. Glória a Jesus. No capítulo 7 de Gênesis, por diante, está falando ali, mostrando que Noé e família sabia. Deus mandou ele entrar para a arca com sua família, e diz: daqui a 7 dias derramarei o dilúvio. Ele estava ciente. E Jesus disse em suas palavras, do jeito que aconteceu no dia de Noé e de Ló, será do dia da vinda do Filho do Homem. Se Noé e família estavam cientes da iminência da destruição e da iminência do seu livramento, a igreja também é sabedora. Atentos ao ressoar da última trombeta. Glória a Jesus. Profeta Elias, profeta Eliseu e os demais profetas da época estavam cientes do arrebatamento do profeta Elias naquele dia. Todos sabiam. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Todos sabiam, estavam cientes que naquele dia o profeta Elias seria arrebatado. E agora, a igreja não sabe não? A igreja não sabe o dia a igreja não sabe. Mas a iminência do seu arrebatamento, a igreja é sabedora. Se alguns crentes não sabem, porque estão desligados, mas outros sabem. Glória a Jesus. Aquele povo de Deus do passado sabiam do livramento que Deus iria dar-lhes no tempo certo. E por que Deus agora, ou seja, por que agora a igreja não é sabedora do seu livramento? Por que não? Porque Deus iria deixar a sua igreja inocente. Ele vem como ladrão para os ímpios e para os cristãos despreparados. Para a sua igreja ele não vem como ladrão, e sua igreja está esperando ele. Glória a Jesus. Atento ao ressoar da última trombeta.
Glória a Jesus. Em Israel, escute bem o que eu vou falar. Em Israel, na festa das trombetas, era uma vez por ano. Não sei se estou muito certo, mas parece que cai no mês de setembro. Festa das trombetas. Todo ano é celebrado, os judeus celebram. Não tinha dia certo para começar a festa das trombetas. Não tinha um dia marcado, exato, tal dia. Não tinha. Um ano caía em um dia, outro ano caía em outro dia, assim, não tinha um dia marcado. Os judeus não sabiam qual era o dia certo. Não tinha dia certo. Durante os dias da festividade das trombetas, as trombetas tocavam, assim diz os sábios, os livros de sábios, homens entendidos que estão por dentro da história. A trombeta tocava 100 vezes. Era 100 toques durante os dias da festividade das trombetas, da festa das trombetas. E o último toque das 100 era considerado, tratado e chamado a última trombeta. A última trombeta. Paulo, homem de Deus, conhecedor dessa verdade, além do seu conhecimento, o Espírito Santo nele, fala estas palavras. Dizendo as seguintes palavras. Veja como é que ele se refere aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. O Espírito Santo, através de Paulo, usando a história de Israel, as festividades de Israel daquela época, utilizou-se do toque da última trombeta daquela festividade para demonstrar e falar que o arrebatamento da igreja dar-se-á no toque da última trombeta. Essa última trombeta que Paulo faz menção em 1 Coríntios 15, 52, tem a ver com o toque da última trombeta da festividade de Israel, considerada a festa das trombetas. Não estou bem certo, como eu já falei, mas parece que essa festividade de Israel é agora no mês de setembro. Não estou dizendo que a igreja será arrebatada agora, em setembro. Meu pensamento não é esse. Não estou falando isso. Marcar dia para o arrebatamento da igreja é antibíblico. É ação maléfica, carnal, humana, antiético, espúrio. Estou fazendo menção da festividade, dos dias da festividade das trombetas de Israel, que parece que se cumpre todos no mês de setembro. Eles celebram. E naquela época, o último toque das 100 trombetas era chamado a última trombeta. É por isso que Paulo faz menção aqui.
A última trombeta está para soar. Não sabemos se é hoje, não sabemos se é este mês, ou é o mês que vem, ou daqui a 2 meses, ou daqui a 3 meses, ou daqui a 4 meses. Uma coisa eu digo a você que está me escutando, é a qualquer momento. É a qualquer momento. Glória a Jesus. O tempo da existência da Igreja de Cristo na Terra está findando. Findou-se. A noiva do Cordeiro está sendo tirada, arrancada deste mundo maldito. Está sendo arrancada e conduzida ao lugar que Deus preparou para ela. Cidade Nova Jerusalém. Não é Jerusalém. Como vários hinos falam que vamos para Jerusalém, para Jerusalém. Deus me livre. Eu vou para a cidade Nova Jerusalém, que é a morada da igreja. Está chegando a hora. Atento ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Glória a Jesus. E para finalizar a nossa mensagem, quero fazer ciente a você que está me ouvindo. Talvez você chegou no meu canal agora. Não esteja ciente ainda do assunto que eu vou tratar. Estou doando 12 livros da minha própria autoria. O primeiro, do princípio ao fim da criação. O segundo, os 3 tempos de Jesus. Estou doando. Aproveite a oportunidade e a doação desse livro. Você de mão se baixar, chama a pessoa que entende e baixa o livro para você. Aproveite as oportunidades que Deus está dando. Não é difícil, só é você ouvindo a minha mensagem. Abaixo da minha imagem tem o título da mensagem. Abaixo do título da mensagem tem vários nomes, letras pequenininhas. A última palavra é mais. Clique ali que aparece a descrição do meu vídeo. Aparecendo a descrição, você localiza e vê os temas dos livros e o link de cada um. Só é tocar no link, baixa o livro. É muito simples. Glória a Jesus. Atentos ao ressoar da última trombeta. E procure também se inscrever no meu canal. E procure compartilhar esta mensagem com seus irmãos e amigos que ainda não acessaram meu canal. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o grande e glorioso dia do Senhor, tal qual você, meu irmão, minha irmã, também estáis aguardando.